Fala aí, pessoal, beleza? Boa noite. Estamos aqui no nosso Medicina com Saúde, nosso podcast que fala de medicina e saúde de uma forma geral. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal, toca o sininho da notificação, compartilha e comenta, se possível, também, que você ajuda aqui no nosso crescimento e para a gente trazer mais conteúdo e informação de qualidade para vocês, beleza? Bom, hoje eu estou aqui com uma pessoa, uma convidada, o nome dela é Thaís Brasileiro, mais conhecida como Tatá Brasileiro. E brasileiro é sobrenome, né, É Tatá? sobrenome. Tatá, muito obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz que você está aqui. Vamos bater um ótimo papo e dizer por que que você está aqui, incluindo, coincidentemente, nesse mês Sim. de outubro de 2024, né? Fala aí, Tatá, me conta a sua história, o que que você faz e o que que você gostaria de falar aqui hoje, num, Bom, num lugar que a gente fala de saúde, saúde. medicina também, mas em saúde de uma forma geral. Me fala a sua história aí. Bom, eu sou a Tata Brasileiro, eu tenho 43 anos. Desculpa interromper. A Ah, Tatá tem um podcast que o nome é Tatá. Cura Rosa. Então, eu sou consultora de negócios e também sou paciente oncológica. Que câncer que você Câncer teve? de mama. Certo. Ainda estou em tratamento. Recebi o diagnóstico e comecei o tratamento em maio do ano passado, em maio de 2023, então tem aproximadamente um ano e meio. E percebi nessa jornada que conhecimento era o meu grande aliado, para que eu pudesse contribuir para o meu tratamento. Tá. E aí, por isso, veio inclusive a história do podcast. Então, resumidamente, essa sou eu. Tatá, então você teve diagnóstico de câncer de mama. Qual é a sua idade? 43. 43. Aos 41 na época. Perfeito. Há um ano e meio atrás. E daí você tratou e vem tratando. Você vai falar mais disso. Mas, como você falou aí uma coisa, eu estou vendo que você está super bem, tá? Você está esbanjando saúde, tá, pessoal? Pessoalmente aqui, ela tá uma moça muito bonita e tá super bem. Você vê que ela tá com um semblante feliz. Posso estar errado, mas eu acho que Não, é não isso. está. Tá indo bem. E eu queria que você contasse que tal conhecimento é esse? E como que a gente pode falar isso para as pacientes que também tiveram o diagnóstico? São três pilares que eu acredito, que é a fé, o acolhimento, que é você ter uma boa rede de apoio, isso inclui médicos, familiares, as pessoas que estão mais próximas de você, e também pacientes oncológicas, porque a gente forma uma grande rede de apoio entre a gente, e o conhecimento. O conhecimento é de forma geral. É você entender qual é o seu diagnóstico, o que que você tem, o que que vem pela frente, porque é muito comum que a mulher, nesse primeiro momento, ou ela não queira necessariamente ali saber exatamente o que ela tem, ou ela prefere saber o mínimo possível e isso acaba impactando o tratamento dela. Inclusive na parte da questão física, porque tem algumas coisas que você precisa fazer antes de iniciar o tratamento. Por exemplo, quando você começa o tratamento, você não pode mais fazer nada que seja minimamente invasivo, pelo risco de contaminação, de infecção, porque você está com uma baixa imunidade. Então, eu fui fazer e defendo que todo mundo faça, por exemplo, micropigmentação na sobrancelha, porque vai cair. É minimamente invasivo. Você tem que fazer necessariamente antes da quimioterapia. Nenhum médico libera que você faça depois. E você atribui isso a conhecimento. Você não buscou isso sozinha. Você pode ter buscado, mas profissionais que te assistiram ou te assistem Sim. ainda, né? Até então, da área da saúde ou da equipe que está cuidando de você, te dão informação. Mas pelo que eu estou percebendo, Tatá, você está querendo receber essa informação, é isso? Sim, eu busco da equipe multidisciplinar que cuida de mim, eu tenho realmente assim, eu tenho um suporte muito bom. E eu também busquei
conteúdos de médicos que hoje, assim como você, a gente tem vários médicos, né, que se propõem a compartilhar informação, a compartilhar conhecimento. Então, eu fui buscar podcasts, fui buscar, às vezes, até perfil pessoal que o médico compartilha ali. Tem vários oncologistas que compartilham os estudos, o que está sendo feito no mundo, quais são os tratamentos inovadores. Então, primeiro você entender o seu diagnóstico. Câncer de mama, ele é um pouco diferente dos outros tipos de câncer, porque você tem um receptor, então você precisa entender qual é o seu subtipo, e é isso que vai determinar qual tratamento você vai fazer. Então, esse primeiro momento foi muito confuso. O meu é HER2, que é um que eu nunca tinha ouvido falar. Não hormonal esse. Não hormonal. Tá. A gente, pelo menos eu, que achava que entendia alguma coisa de câncer de mama e de outubro rosa, eu entendi que eu não sabia nada disso. E a gente atribuía sempre, pelo menos na minha visão, câncer de mama a questões hormonais, porque a gente até escuta prevenção muito relacionada à menstruação tardia, a ser mãe, a amamentar, e tudo isso tem vínculo direto com a parte hormonal da mulher. E aí, quando eu fui diagnosticada e veio esse resultado HER2, falei, caramba, é um outro universo, eu preciso estudar. Daí você foi buscar informações com os profissionais e por conta própria, que hoje em dia Sim, é possível. é possível, né? é possível. Para dar na internet, no Google, é possível você pegar Google acadêmico é o que eu... Exatamente, é possível você pegar informação de qualidade, se quiser. Sim. No próprio INCA, tá? O INCA disponibiliza cartilhas de todas as naturezas, fica lá. Me fale sobre isso, é importante. O INCA disponibiliza... Desculpa, o INCA, pessoal, a gente está no Rio de Janeiro, é o Instituto do Câncer, Isso, é um Instituto hospital Nacional federal, se eu não me engano, não é isso? Eu não vou saber te Eu confirmar. acho que é federal. Instituto Nacional do Câncer. É federal, Acho que é porque aqui federal. no Rio tem municipal, estadual e federal. Porque tem em São Paulo também. O do Rio é bem conhecido, né? Sim. E tem grandes médicos aqui, oncologistas e várias outras especialidades. E então o INCA ele disponibiliza algum material de literatura para o paciente? O INCA ele é responsável por diversos estudos, né? Ele é referência, ele é o Instituto Nacional de Câncer, então ele acaba definindo algumas diretrizes para o câncer no Brasil. E ele tem várias cartilhas para o paciente. Então, desde assistência social, nutricionista, o que você deve saber quando você vai iniciar um tratamento oncológico com quimioterapia. Os próprios estudos que a gente comentou antes, né, do triênio, que faz a pesquisa para saber qual é a expectativa de novos pacientes, de pessoas que serão diagnosticadas. Então, o INCA ele tem um trabalho e ele disponibiliza todos esses estudos e cartilhas no próprio site. Pô, fantástico, porque aí o paciente que hoje em dia vai para a internet, não tem como não ir. Não só paciente, eu também vou, todo mundo vai. Mas, pessoal, se você teve um diagnóstico de câncer de mama ou qualquer outra doença oncológica, tá aí, ó, a dica da Tatá. Vai no site do INCA e procura, porque ali vai estar uma coisa literária, né, de médica, didática e uma coisa, vou dizer, que séria, né, que é de estudo feita comprovado, para pacientes. Feito paciente com comprovação científica. Eu acho que isso é o mais importante. Porque às vezes a pessoa vai ler e tem muita coisa por aí, né? Venda de medicações, de produtos, toma isso, entendeu? Enfim, deixa pra lá. Não, mas isso é um bom ponto pra gente falar. Eu acho importante, porque quando você é diagnosticada com câncer de mama, acredito que com qualquer câncer e com qualquer doença, você começa a receber uma série de dicas das pessoas que falam: são duas vertentes. A cunhada da prima da minha amiga morreu do mesmo câncer que você. Certo. Isso é uma turma. A outra vai falar: olha, a cunhada da prima da minha amiga, ela se curou tomando o chá de tal folha. Ela não fez o tratamento quimioterápico e ela se curou porque ela foi fazer tal coisa. A medicina está extremamente avançada. Câncer tem cura. Câncer metastático tem controle.
assim como diabetes, assim como hipertensão. Então, é uma doença crônica que você vai tomar uma medicação para o resto da sua vida, mas é possível ser controlado com qualidade de vida. Então, a gente precisa conscientizar as pessoas de que precisa fazer. O tratamento não é fácil, o tratamento é desafiador. Muitas vezes o tratamento vai trazer efeitos colaterais que são difíceis de você administrar, mas é temporário. É inerente à sua cura e é temporário. Então, é isso, é essa mensagem que eu acho que é muito importante a gente dar, para as pessoas não irem. A medicina integrativa é sensacional, ela vai te abraçar, vai te ajudar nos efeitos colaterais, mas cuidado com essas alternativas demais. Bom, excelente sua colocação, Tata. E vamos falar disso mais para frente até. Eu vou te perguntar, daí você vai contar o passo a passo do que você passou até agora, que estamos vendo que foi uma coisa boa, né? Mas eu só queria finalizar o raciocínio. Você falou, ter conhecimento é importante, e você é um ótimo exemplo de que essa frase está correta. Sim. O que é não ter o conhecimento? Há uma negação do paciente, da paciente, porque dor eu falo que também tem no Sim, homem, tem. 1% dos casos, mas É que tem. eu acabo falando muito para a mulher, né? É. Não é sobre o Cura Rosa, ele não é sobre câncer de mama, mas câncer feminino, porque a gente fala das questões que acometem a mulher Sim, em tem tratamento. endométrio, tem uma série de coisas. Mas me diz aí do câncer de mama em específico, quando a mulher não quer saber muito, você acha que isso pode atrapalhar? Tenho certeza, É, por quê? tenho certeza. Existe tanta Dá um negação, recado para quem está na fase de negação, para que possa até se inspirar e de repente mudar a chave aqui. existe a negação e existe o que eu apelidei de surdez emocional. A mulher, quando chega no consultório, o médico fala o tratamento que ela vai precisar fazer. Que ela vai fazer, por exemplo, se ela for começar pelo tratamento neoadjuvante, que é antes da cirurgia, fazer a quimioterapia, ela já sabe que ela vai ficar careca. E ele vai começar a desdobrar aquele assunto. Muitas vezes, a mente da paciente fica tão ocupada com os seus pensamentos que ela não absorve nada do que o médico está falando. Porque na hora que ele fala, olha, vamos começar pela quimioterapia, ela pensa, eu vou morrer. Isso é o pensamento mais comum que as mulheres relatam. Eu vou morrer, eu vou ficar careca, todo mundo vai saber que eu tô com câncer. Como é que eu vou contar para os meus filhos? São vários pensamentos que ficam ocupando a mente dela e ela não consegue ouvir o que o médico está falando. Além disso, tem a negação, porque muitas mulheres, é importante eu falar uma coisa. Vale. Eu sou da geração que tem maior alcance, a maior probabilidade de ser diagnosticada com câncer de mama jovem. Mas eu também sou da geração que tem mais mulheres curadas de câncer de mama. E isso é um marco que a gente precisa comemorar. Vamos deixar então registrado. Você é de uma geração que É uma geração que hoje tem o maior índice de acometimento de câncer de mama, de diagnóstico de sim, câncer de porque baixou a mama. idade. Baixou a idade, Tá. e a gente tem o estudo que fala que a gente tem aí nos próximos, desde o ano passado até 2025, por ano, 73.600 novos casos de mulheres com câncer de mama no Brasil. Sim. Então, isso realmente é o pico máximo da estatística, tá? Sim, esse ano 2024 é isso mesmo. Isso. Tá. Mas nós somos a geração com mais mulheres curadas de câncer de mama. E isso é muito importante que a gente fale. Então, voltando ao que você falou, para deixar um recado para quem está em negação, para quem está não só em negação, o início é muito assustador, são muitas informações ao mesmo tempo. A gente vem de uma cultura muito negativa em relação ao câncer. Eu brinco que quem está com 40 anos, você está ali no meio termo, porque você viu muita gente, infelizmente, falecer de câncer, mas você já viu muita gente se curar. Quando você vai para gerações mais velhas, é mais comum ainda que essa mulher tenha essa negação, porque ela viu muita gente, os exemplos dela não são de sucesso. E ela é de uma geração que ela precisou lutar, que começou a virar isso dá câncer, tal coisa dá câncer. E ela começou a se polir de fazer as coisas porque dava câncer e de repente ela se vê diagnosticada. E essa mulher mais velha do que você, vamos dizer 20 anos mais velha, na época dela,
que estava com a tua idade, o tratamento era outro, Outro. 100%. Evoluiu muito. Muito. E não sei o que estou dizendo, não. É a galera que teve aqui já. Sim. Mastologistas, radio-oncologista que teve aqui também. Até o urologista falando do câncer de próstata, que o índice é parecido e tal. Mas aí, me conta como é que foi, desde quando você recebeu o diagnóstico, conta o que você quiser, até o dia de hoje, uma forma aí que você acha que seja relevante para população e tal. A minha história é um pouquinho diferente da maioria. Por quê? Eu morava em São Paulo, Certo. já há uns 2 anos, mais ou menos, e minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. Na verdade, ela revelou pra gente Antes de você? antes de mim. Quanto Foi tempo mais ou menos junto. junto? Tá. Ela revelou, ela já sabia e ela ficou em negação. Por aproximadamente 7 anos, talvez. Ela percebeu o nódulo e ela não fez nada. Mas espera aí. Você foi diagnosticada em 2023. E ela também. Tá. Assim, Mas aí, peraí, e esses 7 anos que ela ficou em ela negação? não fez nada. Ah, Ela então, não. ela foi Ela ficou em diagnosticada negação. Ela não antes. foi diagnosticada. Ela percebeu o nódulo, Ah, tá. ela viu que estava. Aí começou a crescer. Ela percebeu que era câncer Muito de importante mama você falar. e ela não fez nada. A minha mãe é uma pessoa esclarecida, ela tem faculdade, ela tem acesso à informação, sempre trabalhou fora. Não era questão de não ter acesso, por isso que o conhecimento é tão importante, mas ela ficou com medo. E aí ela preferiu se calar e ficou em oração com Deus, achando que Deus ia fazer um milagre e ela ia falar do milagre dela. Eu não entro nesse mérito com ela, porque eu não vou mudar o passado, é a história que é, né, dela, como aconteceu. Quando foi em abril do ano passado, ela começou a ter muita falta de ar, muita tosse, e ela percebeu que realmente, assim, a verdade é que ela ficou com medo de talvez falecer dormindo, sozinha, Ela alguma teve coisa assim. metástase, foi isso? Tá, já estava bastante avançado. Ela tá viva, tá ótima, tá? Um spoiler para tranquilizar o coração. E então ela percebeu que estava muito avançado e ela não tinha mais como administrar aquilo sozinha. Ela foi até o hospital sozinha e sabia que seria diagnosticada. Então me ligaram, eu vim às pressas de São Paulo. Ela ficou internada alguns dias. Quando ela para conseguir controlar, então ela já estava com metástase na outra mama, pulmonar, metástase óssea no corpo todo e linfonodos, né, os gânglios pelo corpo todo também. Quando ela teve alta, eu precisava levá-la para fazer biópsia, porque embora já fosse aparente, inclusive o da mama, precisa da biópsia Para direcionar o para tratamento. direcionar o tratamento, Certo. fazer o imunohistoquímico, que é o, né, o Sim. exame da biópsia, para saber qual é o receptor e tal. Eu a levei para fazer biópsia, mandei uma mensagem para uma cliente minha da consultoria, que é cirurgiã plástica, que eu tinha falado com ela que eu queria trocar minha prótese. E aí eu mandei, falei, olha, me manda o pedido, que eu estou num centro de imagem, já vou aproveitar e fazer o meu. E aí a médica radiologista, muito perspicaz, percebeu que na condição que a minha mãe estava e o motivo pelo qual eu estava fazendo meu exame, provavelmente eu demoraria a buscar o meu Só um resultado. adendo. A questão genética é muito presente mesmo. É, Sim. eu ainda não fiz o teste genético. Eu tô dizendo, histórico familiar. Sim, Principalmente de mãe para filha, eu acho que o rastreio tem que triplicar. tem. Tem algumas diretrizes que a gente pode até mencionar. Não é tão grande quanto as pessoas imaginam. No câncer de mama, é entre 5 e 10% que são hereditários. Todo câncer acaba sendo. Sim, mas é alto. Mas é de 5 a 10%. O da minha mãe é hormonal, o meu é HER2. Eu ainda não fiz o teste genético, mas eu vou fazer até pra gente saber se tem outros desdobramentos para mim. Então, o teste genético, vou falar o que eu tô sabendo disso. É uma novidade, tá? No Brasil, vamos dizer assim. É recente. Não é certeza de que você vai ter o câncer, tá? Sim. É só uma predisposição. Uma mutação Tem uma genética proteína que ali predispõe. que diz que talvez você vai ter. Nós comentamos aqui num episódio que a Angelina Jolie, não me lembro quanto tempo atrás, fez mastectomia bilateral, tirou as 2 mamas profilaticamente. Sim.
mesmo sem saber se ela ia ter ou não. Ela Ela fez. foi, ela fez o teste genético, ela tinha mutação Sim. genética, tinha histórico de câncer na família, eu não lembro quem foi, mas eu acho que foi a mãe, uma tia, alguém assim, Ela resolveu e tirar. ela Mas resolveu. o nosso ponto aqui era que, por exemplo, se você for fazer isso para o pâncreas, você não pode tirar o pâncreas. Só uma observação. Mas Sim. mantenha aí a história da tua mãe e a tua, para não interromper. E aí, enfim, a radiologista foi o primeiro. Eu tive vários anjos No no. seu caso foi um achado, é isso? Foi um achado. Eu já acompanhava esse nódulo há muitos anos, já tinha feito biópsia nele, ele era benigno. E aí dizem que um, o- um nódulo benigno não se torna maligno. Então, o que provavelmente aconteceu é que, colado nele, acabou se manifestando ali um câncer. Então, eu achava que era uma coisa só, eu já conhecia ele, já tinha feito biópsia, ele não me assustava. Se eu sentisse alguma outra alteração na mama, eu ia buscar, mas ele não era uma questão para mim. E aí a radiologista praticamente me deu o meu diagnóstico ali, porque ela percebeu que eu demoraria a voltar e ela foi muito delicada comigo, mas ela trouxe a urgência e falou para mim que eu precisava voltar no dia seguinte para fazer uma biópsia. Certo. E aí? E aí, ali eu entendi que eu estava com câncer, naquele momento. E eu não tinha tempo para pensar muito. Você estava morando em São Eu Paulo, é estava isso? morando em São Aí Paulo. você veio para o Rio, se mudou, ficou, tratou. Me mudei, aí eu fui correr atrás de tudo, fiz a biópsia, não contei nada para ninguém nesse momento. Fiz a biópsia para confirmar e confirmou. Organizei minha mudança, rescisão de contrato, que eu tinha me mudado, né, em São Paulo ali de casa. Enfim, organizei tudo. Quando já estava assim, a um dia da minha mudança chegar na casa da minha mãe, eu chamei minha mãe e falei: olha, tem que te contar uma coisa, nós vamos nos tratar juntas. Eu também estou com câncer de mama e tô vindo morar aqui na sua casa. Olha, e como que ela recebeu essa notícia, hein? Ela paralisou e aí nós duas temos muita fé. Então ela deu uma paralisada ali e aí depois ela falou: tá bom, é isso, vamos, a gente vai fazer o que tem que fazer. E aí foi tudo muito rápido, assim. Isso aconteceu, eu programei essa mudança já há menos de uma semana da gente ir na primeira consulta juntas no mastologista. Eu e ela nos tratamos no INCA. Então, a gente já tinha uma data de início dessa triagem, e aí eu fiz tudo para casar ali, para ser bem próximo. Então, mãe e filha foram tratadas no INCA aqui no Rio de Janeiro, Sim, no mesmo tempo, é isso? ao mesmo tempo. Então, pontua, ô Tatá, como é que foi o início do seu tratamento? É, recebeu o diagnóstico por uma radiologista, né? Por Praticamente. um achado clínico. E daí, quando você foi ao oncologista mesmo, como é que foi daí pra frente? Eu vou te perguntando algumas coisinhas, Ah, até para que você fale para a população, mas pode falar aí como é que foi tua história, até tecnicamente, se quiser. tá. Bom, então vou falar de mim, da minha mãe, que eu acho legal que a gente enriquece falando de um caso metastático e o outro Perfeito. inicial. Sim. Então, E de idades idades diferentes. Qual a idade da diferentes. sua Minha mãe? mãe agora é 75, ela tinha 73 na época. Tá. Então, o dela muito avançado, não se fala mais terminal, então fala um câncer muito avançado, realmente muito preocupante, porque estava no pulmão, o pulmão estava todo tomado. Então, a urgência era para ela. O tratamento da minha mãe consiste, como é de mama, consiste em inibidor hormonal. Então, diariamente, ela toma um comprimido do inibidor hormonal do receptor que ela tem. Ela teve uma resposta fantástica. Então, com 4 meses aproximadamente, ela teve regressão, assim, muito considerável da doença. O pulmão dela é limpo, ela não tem nenhum resquício de tosse, tem minimamente atividade metabólica. Quando você faz o PET scan, né, que é para saber Sim. se tem atividade metabólica, a gente acompanha, ela tem ali minimamente atividade metabólica. A mama dela já era exposta, o câncer já era exposto, secou, cicatrizou tudo. O outro que já estava também com retração de mamilo, já estava um pouco mais avançado, também Ela fez voltou ao normal. mastectomia? Não. Não? Então, Não foi indicada. não, mulheres acima, agora eu não vou me recordar, mas eu acho que é 68 anos. Mas enfim, tem uma faixa a partir de 65 ou 68,
não tem mais indicação para quimioterapia, porque o risco da quimioterapia para acentuar outras comorbidades, problemas cardíacos, acaba se tornando um risco maior para a saúde dessa mulher. Sim. E não tem metástase, não tem indicação de cirurgia. E hoje você tem a hormonioterapia. E no caso dela, como é Sim. hormonal, ela faz a Que é hormonioterapia. uma adjuvância mais moderna, isso aí. Sim, Tá. e deu muito certo o tratamento para ela. O meu é inicial, mas nesse meio tempo que eu fiz a biópsia, até eu iniciar, e foi um mês, ou menos de um mês, 20 e poucos dias, foi pro linfonodo. Linfonodo sentinela. Linfonodo, a gente não sabia até Sim. então, né? Foi pro linfonodo. Linfonodo, gente, é o gânglio, porque eu brinco que até você ser diagnosticada com câncer de mama, você tem peito, seio e gânglios. Aí depois muda, você passa a ter mama, a mama vira pública, né? Porque todo mundo examina. Ui, meu Sim. Deus. Todo mundo examina e vira linfonodo, né? Então são os gânglios. Já tinha entrado na rede linfática e a gente estava já era perceptível 2 linfonodos inchados. Não tinha como garantir que seria do câncer, porque, né, qualquer inflamação poderia inchá-los, mas já era um ponto de atenção. Sim, é a famosa íngua na Isso. axila, pessoal. Se você perceber isso, fique atenta. É uma Até coisa também. aproveitar essa deixa para falar sobre autoexame, né? Boa, fala aí. Existe até um viés hoje na medicina que prega que a mulher não faça o autoexame, porque eu entendo que a mão de uma mulher é despreparada para fazer o autoexame. Mas a gente está no Brasil, né? Não é a maioria que tem acesso a exames que deveria ter. Então, às vezes, o autoexame é o único recurso que essa mulher tem na casa dela para poder diagnosticar alguma alteração. Então, o que eu defendo muito é conheça o seu corpo, conheça o seu seio. Se o mamilo é muito grande ou retraído, mas sempre foi, tá tudo certo. Mas se ele retraiu de repente, é uma alteração que precisa ser investigada. Se você sempre teve pele com poros muito abertos, tá tudo bem. Mas se de repente os poros ali ficou com aquele aspecto de casca de laranja, mais dilatados, mais porosos, é um indício. Se tem uma vermelhidão, uma secreção mais sanguinolenta saindo do mamilo, que não é leite, né? Saindo do mamilo. Se você tá com algum caroço aparente, se você tá com algum gânglio, algum caroço aparente na axila, que o autoexame, quando a gente fala de conhecer o seu corpo, se estende para a axila, no caso de câncer de mama, precisa procurar um ginecologista ou um mastologista, alguém que vá fazer uma avaliação, né, médica para te dar um direcionamento. Beleza, muito legal isso que você falou, porque não sou eu que penso, está constatado que nós temos uma falência no sistema de saúde do país, tá? Principalmente no norte e nordeste. Nós não temos exames de imagem para a população e realmente não tem exame preventivo. Isso foi um bate-papo aqui que a gente teve sobre o Outubro Rosa. É outra coisa, depois a gente fala sobre isso. De modo que não sobra nada para essa pessoa. Quando ela for diagnosticada nesses 74 mil casos, vai estar em estágio avançado. 74 mil casos. Por falta de acesso à saúde pública. Não tem mamografias à disposição para o que nós precisaríamos. Exato. Então, você falou, contribui de alguma forma aqui. Tá? A pessoa tem que conhecer seu corpo. Então, não é questão de fazer ou não fazer o autoexame. Você tem que conhecer seu corpo e qualquer alteração você tem que procurar. E desculpa, mas senão eu esqueço. Mudou também a percepção. Você está aqui, jovem, dizendo isso aqui de peito aberto, vamos dizer assim. Pô, se autoexamina e vai ao médico. Sim. Tem que ir e... Não vou dizer que é fácil, vamos buscar essa aceitação para tratar e tocar a vida. Quando o câncer de mama é diagnosticado,
no início, você aumenta para 95% de chance de cura. Então é muito significativo. E a mamografia, embora nessa triste realidade não seja disponível para todo mundo, é o exame que mais diagnostica câncer de mama em estágio inicial, porque ela é capaz de ver microcalcificação. Eu gosto de falar isso porque eu era uma pessoa que achava que mamografia era obsoleta. Eu pensava, poxa, eu tenho prótese. É um exame incômodo, aperta, É, machuca. Por que eu machuca. tenho que fazer? E aí agora eu entendo que é muito importante fazer, tem que continuar fazendo e buscar ter acesso. A gente, claro que tem regiões que são realmente de muito difícil acesso, mas especialmente no Outubro Rosa, a gente tem muitas campanhas de desconto, do próprio De governo, mutirão de também. É, mutirão. Então, assim, tente fazer. Tem um ponto que é importante, que eu acho que é bacana a gente falar. Foi feito um estudo ano passado chamado Amazonas, se eu não me engano. é Foi sobre o quê? Me conta. Sociedade Brasileira de Mastologia e de Radiologia fizeram esse estudo, que é bem amplo, e dentro desse estudo tem uma análise de pacientes da idade das mulheres diagnosticadas com câncer de mama. No Brasil, a gente tem 10% a mais do que a média mundial. No mundo, tem uma média de 7%, mulheres abaixo dos 40 anos, e no Brasil a gente tem uma média de 17%. Isso é muito alarmante, porque eu falo isso em todas as oportunidades assim de grande alcance, porque a gente está falando de uma geração, a qual eu me incluo, que você colocou o seu trabalho, né, o seu desenvolvimento profissional à frente, com a medicina evoluída, então você pensou em casar e ter filhos mais velha, porque tudo corroborava para isso. E aí, de repente, a gente está falando de 17% dessas mulheres que vão ser diagnosticadas com câncer de mama e que muito provavelmente não poderão ter filhos. Que isso é uma outra questão, um outro desdobramento. Os médicos, precisam falar mais nesse momento do diagnóstico, que a gente vai voltar para ele, para o meu momento, precisam falar sobre congelamento de óvulos para essa mulher de 40 Olha, anos. você assistiu os podcasts anteriores? Não consegui porque outubro eu tô Então, sem não, vida. eu tive aqui um especialista em fertilização in vitro. Tem uma clínica de fecundação e tudo mais, e ele falou exatamente isso. E quando nós falamos do Outubro Rosa, no episódio anterior, os mastologistas e o urologista que estava aqui também, que falou sobre Novembro Azul, falaram que exatamente isso. Tem um mapeamento do câncer de mama no mundo, nos países mais desenvolvidos, é muito menor o índice do que os menos desenvolvidos. E também falaram essa questão dos novos hábitos da mulher, que é trabalho, busca por Estresse. e busca pela a mulher quer ser bem-sucedida, a mulher moderna trabalha muito, quer ser bem-sucedida, vai A congelar gente acumula óvulos. pratinhos, né? O médico da fecundação, da fertilização in vitro, falou que a- as empresas pagam para suas funcionárias de alto escalão, de altos cargos, uma CEO, por exemplo, a congelação de óvulos. Pagam para ela, para os óvulos ficarem congelados, para ela poder trabalhar Para não tranquila, causar. para ela não engravidar. Então, toda essa questão, fora a pandemia, que teve um interrompimento nos exames de imagem, interrompimento não, uma interrupção nos exames de imagem, desculpa o português, corta aí depois, hein? Nos exames de imagem, no preventivo e etc., também contribuíram, mas a mudança de hábito de vida da mulher moderna, a mulher bebe mais hoje em dia, também foi falado isso. Sim. Tem mais consumo de álcool, usa muito mais hormônio, seja até o masculino, estou dizendo que é certo ou que é errado, e tem a questão de estresse, qualidade de sono, tudo isso aí envolvido. Engravida Você menos. concorda que isso tudo aí contribui para esse índice aumentar, né?
Eu concordo em partes, vou te Qual- falar o porquê. Certo, me fala aí. Primeiro, eu acho que o termo prevenção, ele deveria ser falado para a juventude, porque é para você conscientizar a juventude dos hábitos saudáveis. A gente vem de uma geração que a mulher busca ser mais saudável do que ela era quando ela era sedentária. Quando a Sim, gente está falando de uma mulher da minha avó, por exemplo, que ela só trabalhava dentro de casa, que trabalha pra caramba, mas ela saía menos, ela não tinha hábito de ir para academia, não. então ela tinha hábitos, alguns hábitos mais saudáveis, né, em relação à alimentação e tal, mas ela era uma mulher mais sedentária, com menos acesso. E essa mulher moderna, ela acumulou vários pratinhos, né? A gente veio para o mercado de trabalho, a gente quer trabalhar, a gente quer ganhar dinheiro, mas a gente não deixou de ter filhos, a gente não deixou de ser a mulher dentro de casa, de querer se cuidar. Então, ela tem que ficar bonita, ela tem que ser inteligente, ela é bem-sucedida, ela é mãe, ela dá conta de tudo, e essa mulher dá conta de tudo, e é muita coisa. Além disso, eu acho que a gente, olhando para essa geração de 40 anos, por volta dos 40 anos, a gente tem muitas mulheres que são magras, com acesso, que se cuidam, que cuidam da alimentação, que fazem exercício físico e estão diagnosticadas com câncer de mama. Então tem alguma outra coisa aí. Eu não sei se é o tanto de hormônios e agrotóxicos que a gente consome na nossa alimentação, porque a gente está comendo mais saudável, mas eu tô me entupindo de ovo, de frango, de tomate. E O de que que tá vindo? produtos. Não tinha na época da sua avó nem da sua mãe. Exato. Produtos e, eu diria, hormônios também. Hormônio que eu digo, hormônio para fins estéticos. Sim, Eu não sou reposição contra, não. hormonal. Mas é uma questão que eu sempre bato nessa tecla, porque aí eu tenho no consultório. No Rio, 80% dos pacientes mulheres tomam testosterona. Sim. Tá tudo certo. Eu gostaria de tomar, inclusive, mas não posso Então, mais. beleza, pode ser, pode não ser, eu não sei. Mas, enfim, eu concordo com você. Você está falando, aonde você discorda comigo aí, que eu não entendi? Não, sobre a questão, por exemplo, da Eu perdi, bebida, eu perdi o. Não, que a mulher. dos hábitos da mulher, eu acho que hoje a mulher, em geral, ela acaba tendo mais hábitos saudáveis do que ela tinha. Mas o que foi dito aqui, vê se você concorda agora ou não. É legal esse debate, tá? A mulher está tendo hábitos masculinos. Esquece esse negócio de machismo, essa bobagem. Foi falado pelos dois médicos, pelo mastologista e pelo urologista. Ela está tendo mais hábitos masculinos. Do tipo, ela sai para beber com as amigas. Eu não estou falando que é errado, não. É Uhum, certo. Ela não tem um dia com as amigas. Tem isso, né? Ela sai para tem. beber com as amigas. Ela toma todos os produtos para academia. Ela vai à academia todos os dias e está malhando muito mais, está querendo se cuidar muito mais esteticamente. Porque antigamente a mulher fazia procedimentos estéticos, eu não diria para fortalecer o corpo, mas para botar um silicone, para ajeitar o bumbum, para coisas faciais. Atualmente a mulher está malhando na academia, treinando Sim. bastante para ficar mais forte, mais Mas isso é torreada. ótimo. Maravilhoso. É só uma constatação, não é uma crítica. Não, Eu sim, acho é isso isso que eu bom. tô falando dos motivos dessas estatísticas, eu acho muito confusos. Por exemplo, quando você escuta sobre prevenção, fala-se, ser mãe, amamentar, menstruação tardia. São coisas que não estão na nossa gerência. Eu não sei a idade que eu vou menstruar a primeira vez. Ninguém vai decidir ser mãe para não ter câncer de mama ou amamentar para não ter câncer de mama. E aí, quando a gente vai para essa geração, né, que eu me incluo, a gente gravou também com uma mastologista. E aí, uma das coisas que eu perguntei e ela esclareceu a mama, ela precisa eu não sabia disso. A mama precisa da amamentação, da produção de leite e amamentação para ela ser concluída. É como se fosse um órgão que ainda não concluiu. Se você não amamenta, é como se não tivesse concluído aquele órgão, a evolução daquele órgão até a vida
madura dele. Eu concordo com o que ela falou, tá? Eu não sabia. É. Então, mas só Desculpa, que a mama passou de uma glândula sudorípara a um órgão de amamentar. Não vou falar isso tudo aqui, tem num episódio meu, mas eu concordo com o mastologista. Continua e aí. foi muito esclarecedor porque ela falou que a amamentação tardia, ou seja, as mulheres que estão tendo filho com 35 ou mais, elas já não entram nessa amamentar e ter filhos já não é uma medida redutora de risco para ela, porque essa amamentação tardia já tirou ela desse ganho que a amamentação traria, entendeu? Então, eu acho muito injusto quando você fala sobre a prevenção, porque são coisas que não estão muito sob gerência dessa mulher de fazer. Hábitos saudáveis já é diferente. Hábitos saudáveis que engloba a prevenção, hábitos saudáveis ele vai inibir todas as comorbidades, todas as doenças, não só câncer. Sim. Então vai inibir diabetes, pressão alta, sei lá, todas as outras doenças que a gente AVC, tá acostumado. tudo. AVC, derrame, tudo que é desdobramento ali de questões cardíacas. Então, hábitos saudáveis deveria estar sendo falado para o adolescente. Sim, concordo com você. Há quem diga que tá, viu? Eu tive um nutricionista que veio aqui, ele disse, e eu vi que era verdade, né? Que eu entrei pra ver, que os gamers, jogador profissional de videogame, que geralmente é adolescente, que anteriormente era um cara sedentário, que ficava sentado no sofá jogando, tomando refrigerante, enfim, nem saía de casa. Atualmente os caras estão super fitness. Os gamers, vamos ver. Mas enfim, eu concordo com você. Tomara. Não, porque eles são influencers também, né? Eles Sim. influenciam muita garotada aí. Mas, Tatá, então, pra gente não perder aqui o raciocínio, continua na tua história. Eu tô gostando que você tá na tua história, de vez em quando a gente vai A lá gente e faz volta. mais intervenções. Tá legal. Então, eu comecei o meu tratamento, como já tinha ido para o linfonodo, eu tinha indicação para fazer tratamento neoadjuvante, que é tratar antes de operar, Tá. E qual foi? quimioterapia. Tá. Então, comecei pela quimioterapia vermelha, depois quimioterapia branca, junto com uma medicação que é terapia-alvo, que é um bloqueador do REAN2, que é o meu subtipo. Então, a gente começou esse tratamento, eu não tive resposta, infelizmente. Não é o que acontece com a grande maioria. O mais comum é você ter resposta, inclusive você pode ter resposta total, né? Que significa que nos exames de imagem o tumor não é mais visível. O meu, infelizmente, continuou crescendo, ele não respondeu, e a gente precisou interromper para fazer uma cirurgia e depois seguir. Então, eu fiz mastectomia. Aí, voltando, logo no início, além do tumor, foi identificado que eu tinha muitas microcalcificações espalhadas. Então, eu tinha já a indicação de fazer a mastectomia. A gente não sabia como é que seria, teria que fazer o tratamento inicial para a gente saber como é que seria essa mastectomia. Como o tumor continuou crescendo e eu tinha as microcalcificações são pontinhos ali que já são visíveis e são potenciais novos cânceres. E você tem que retirar até para fazer biópsia. Sim. Então, para mandar para estudo histopatológico, precisa imunistoquímico para imunistoquímico. fazer, tá? Então, é feito em toda peça cirúrgica, né? Em tudo que é retirado. Então, eu tive indicação de fazer mastectomia radical sem poupar a pele, porque tinha algumas microcalcificações. É aí que eu queria chegar. Você fez só em uma mama? Só em uma mama. Tá, mastectomia radical. Radical, sem poupar a pele, Sem né? Só poupar a pele. pra pessoa entender, porque às vezes radical... Mastectomia radical tira todo o tecido mamário, incluindo o CAP, que é a areola, né? E o mamilo, toda a glândula e a pele também, e aí fica sem nada. Sem nada. Certo. Eu fiz com expansor. Então, eu tinha indicação de fazer a mastectomia radical por causa dessas microcalcificações que estavam
Só para ser bem didática nisso, porque essa questão da cirurgia é uma dúvida geral das pacientes. Então, as minhas microcalcificações, elas estavam muito próximas à pele. Quando você faz a cirurgia, você não retira só o tumor, você retira a margem de segurança. Exato. É. Então, por causa da margem de segurança, eu tinha indicação de tirar. Minha pele estava íntegra, mas eu tinha indicação de retirar a pele. E esvaziamento axilar. Eu tive 3, de todos que eu tirei, tinham 3 que já estavam acometidos. E aí eu coloquei expansor, pedi para colocar expansor, porque eu ainda ia enfrentar a radioterapia. Tá, deixa eu só falar, pessoal. Expansor é um silicone vazio. Ele tem uma válvula em que o médico vai inflando ela com líquido no consultório. Isso pode ser soro ou outro líquido. De 15 em 15 dias, de 1 em 1 semana, para expandir a pele, porque se foi retirada a pele e o tecido mamário, não tem como colocar uma prótese de silicone definitiva naquele momento. Precisa fazer igual a mulher grávida. O neném vai crescendo e a pele vai expandindo. Depois que a pele estiver expandida, depois de meses, o expansor é retirado e aí sim é colocado. Troca a prótese. É uma das técnicas, coloca um silicone definitivo. Então, a Tatá botou expansor, é tranquilo, né, Tatá? Você tocou num ponto que eu considero muito importante, porque quando a gente sai da mastectomia, em geral, se você não fizer, né, não colocar nem o expansor, você sai sem nada. Não é reconstrução imediata. Não é reconstrução imediata. Mas tem muitas mulheres que, nesse momento, pedem para fazer reconstrução imediata. E aí eu quero aproveitar para a gente falar, porque, aproveitando até seu conhecimento, né, como cirurgião Não, plástico eu tô também. gostando de onde você vai chegar, porque aconteceu comigo essa semana aí com uma paciente. Vamos lá. Tem muitas mulheres que pedem para o seu cirurgião para fazer reconstrução imediata. E eu entendo, porque com a mastectomia, de tudo que eu passei, tudo que eu continuo passando, a mastectomia foi o momento mais sensível para mim, e eu sabia que seria desde o início, e foi um processo que depois se a gente conseguir, eu abordo. Então era um momento muito delicado. Foi mutilante. É uma mutilação. Tudo que é temporário, transitório do tratamento, isso não me amedronta. Então, quimioterapia, eu fiquei careca na boa, eu raspei o cabelo ao vivo numa live, porque eu queria que outras mulheres vissem que vai passar, tá tudo bem. Mas a mastectomia deixa uma sequela, não vai voltar a ser como era. Nenhuma reconstrução vai fazer o seu corpo voltar a ser como era, até porque, muito provavelmente, além da mastectomia, você vai fazer uma radioterapia. E um tecido que foi irradiado, ele enrijece, ele tem outras, muda a textura, então não é uma plástica que você faria antes, né, como eu já fiz, de colocar um silicone e o peito vai sair lindo, maravilhoso. Não tem nada a ver, apesar de ser no mesmo órgão. Exato. Nada a ver, mas fala aí. Então a gente não tem essa. Primeiro é alinhar as expectativas, que eu acho importante, sabe? Eu vejo muito que os médicos, os cirurgiões plásticos acabam não alinhando essa expectativa com a paciente, que não é uma plástica que vai ser super satisfatória, especialmente de cara. E aí muitas pacientes pedem para fazer a reconstrução imediata. E aí isso tem, para mim, 2 pontos principais. A galera entender que não está por dentro. Reconstrução imediata é fazer a cirurgia plástica no mesmo momento em que o tumor é retirado. Na mesma hora. Tá? Isso. E não deixar para meses depois. Mas eu tô falando especificamente da mastectomia, porque se for um quadrante, se for retirado um quadrante e tiver que fazer reconstrução imediata, geralmente até dá certo. Tá, mas vai depender de qual tratamento adjuvante vai ser indicado depois. Sim. Mas tudo bem, no seu caso, mastectomia radical, e aí você está dizendo que a expectativa sua era qual, por exemplo? Eu não quis fazer, eu não faria reconstrução imediata, mesmo que isso fosse uma possibilidade para mim. Eu não faria. Porque, primeiro, é uma pele que ainda vai sofrer vai passar pela radioterapia, e a radioterapia, ela pode retrair os tecidos, tanto o tecido da própria mama, a pele, quanto
o tecido sintético, seja o expansor, seja a prótese. Então, primeiro, eu não faria isso porque eu provavelmente teria que me submeter a uma outra cirurgia, porque a prótese tende a retorcer, a retrair, a mudar o aspecto dela. Segundo, Tem queimadura também. a pele, né? A É, pele, ela acaba. pode ter. É. A radioterapia, ela atua no DNA da célula, ela danifica o DNA da célula e para fazer com que aquela eventual célula tumoral tenha se desprendido, que ainda esteja no local, que ela seja atingida e morra, Sim. né? Eu Eu vou dar fiz. só uma opinião, então. A radioterapia tem que ser levada super em consideração antes de fazer a reconstrução de mama, porque vai ter as complicações da rádio. Isso é importante. Essa é a minha opinião pessoal. Sim. Como médico agora eu estou falando. Um cirurgião. Eu E acho, hoje, tá? hoje é muito raro não ter indicação de radioterapia. Inclusive, tá, o cirurgião ele indica ou contraindica o expansor ou silicone ou matriz dérmica e várias outras coisas, dependendo da radioterapia a ser feita e do grau e da intensidade. Sim. Então isso varia de caso para E da caso. própria mastectomia. Eu, Sim, graças a Deus, não precisei mexer no músculo. Tem casos que já precisa mexer no músculo. sim. Então, essa mulher vai estar ali com os tecidos mais mexidos e também com uma estrutura mais frágil. Então, são casos e casos. A gente está falando aqui de forma geral de reconstrução imediata. Tá. Então, além disso, além da questão de provavelmente te levar à necessidade de mais uma cirurgia, ah, quando você faz a reconstrução imediata, a tendência do que eu percebi, quero deixar isso muito claro, dentro da bolha que eu vivo, mas eu até vivo numa bolha que é um pouquinho ampla, porque eu me trato no INCA, tem um grupo de acolhimento que tem mulheres de todas as idades e classes sociais, e tenho várias amigas que também são da rede privada. Eu não vi nenhuma mulher satisfeita com a reconstrução imediata, não conheci nenhuma, e conheço várias que fizeram. E conheço inúmeras que precisaram explantar o silicone porque tiveram complicações, até um pouco tardias, depois de 2 meses, 3 meses. Então, é uma questão ainda muito delicada que eu gostaria de trazer luz para essa conscientização dos cirurgiões plásticos de terem essa conversa mais franca com as suas pacientes, porque aquela mulher, quando ela vai passar pela mastectomia, ela quer ter o corpo dela de volta. Muitas falam assim: eu quero para não precisar me ver sem a mama. Sim. Então, dá a opção do expansor, se for o caso, que ela ainda vai se ver sem a mama, mas gradualmente ela vai conseguir ali voltar. Eu quero até saber, porque, como eu falei, isso é dentro da minha bolha, né? Eu tenho curiosidade de saber, na sua experiência, no seu conhecimento, tem mulheres satisfeitas? Porque isso até afaga o coração, se eu souber que Não, tem. tem, claro, tá. Tem mulheres super satisfeitas com o resultado de reconstrução imediata em mastectomia radical, tem sim. Ai, que bom. E tem casos até que você não é indicado botar um expansor. Não tem infecção, tudo tem uma indicação. Eu não estou aqui para a gente discutir, porque cada caso é um caso. Sim. Você vê, o seu tipo foi diferente da tua amiga, da tua própria mãe, né? Como você falou. Mas tem casos que o paciente fica satisfeitíssimo assim. E tem casos que não, como tudo na vida. Então é até interessante também você ouvir isso, para Sim, você até abrir um pouco, acalma o coração. acalmar o coração e tal. Tem casos sim que a paciente fica satisfeita. Eu vejo até com colegas que fazem bastante isso aí e tal. Atualmente eu estou frequentando bastante o mundo da mastologia com o pessoal e eu vejo o pessoal bem satisfeito também. E tem quem não fique, mas é o que você falou. Acho que é o momento de cada um e alinhar expectativas, isso em tudo, na Sim. medicina. Até numa hipertensão tem que alinhar a expectativa. Hoje em dia, mais do que nunca. Sobretudo um procedimento que vai mexer com a feminilidade da mulher, que Sim, vai mexer com a autoestima. No meu caso, né, na minha experiência,
eu coloquei o expansor e eu não fiquei satisfeita com o resultado. Mas não tinha nenhum resultado específico, porque o expansor, como você bem disse, é uma prótese vazia. Eu saí, se eu não me engano, com 80 ml, que era o suficiente só para não Expandir. colar, Sim. né, o próprio expansor. E aí a gente foi enchendo gradativamente. Só que uma coisa que eu acho importante a gente falar também, até para nivelar a informação, nesse primeiro momento, se não for uma reconstrução imediata, tanto o mastologista quanto o cirurgião plástico, eles vão fazer uma cirurgia que vá poupar o máximo de pele saudável possível, para que na reconstrução você tenha pele saudável para reconstruir aquela mama. No meu caso, que foi radical, tirando pele, o que foi possível poupar, que estava fora da margem de segurança das microcalcificações, foi poupado para que na reconstrução eu tenha mais pele saudável para poder fazer a reconstrução. Certo. Esse alinhamento de expectativa faltou para mim também. Eu soube imediatamente depois, assim, sei lá, 10 dias depois, quando eu fui retirar o dreno, eu falei: "Que aconteceu aqui?". Porque não fazia sentido, né, a cicatriz, o formato da cicatriz. E aí isso foi explicado para mim. Eu acho muito importante falar isso, porque se uma mulher está passando fez a mastectomia, não pôde fazer a reconstrução imediata, mesmo colocando expansor, que ele fica mais vazio, o objetivo nesse momento é poupar pele, né. Tem uma outra coisa também, é livrar a mulher da doença. Ah, não, sim, o objetivo da mastectomia é esse, eu tô falando sobre a É. estética, de Sim. verdade. A parte da pele, nesse Tá, objetivo mas eu tenho que intervir, porque se tá na dúvida, tem que tirar, porque senão a pessoa pode ir para casa, voltar com a doença, descobrir mais tarde que ainda tem algum resquício, e mais tarde dar uma metástase, ou ter que reoperar. Então, na dúvida, tem que tirar mesmo. Eu já participei sim. de cirurgias, vou contar aqui como cirurgião plástico, que o mastologista tem que tirar mesmo. Depois a gente vê o que faz. Mas é importante dizer que vai ter um segundo tempo cirúrgico. E é importante que o paciente entenda. Estou indo para casa sim, mas vai ter daqui a 5 meses, por exemplo, vai ter uma outra em que vai haver uma simetrização das mamas. Talvez o médico tenha que pegar um músculo das costas e puxar para frente. Talvez tenha que puxar até um músculo da barriga, caso a mastectomia tenha levado o músculo do peitoral embora. Então tem muitas coisas que a gente tem para fazer, que são antigas até, e Uhum. muitas coisas novas, como matriz dérmica, o expansor. Tô super interessada na matriz dérmica que eu conheci há É, pouco tempo. então, mas eu queria mais que você desse um depoimento sobre o aspecto psicológico. Daí nós estamos na etapa em que você fez mastectomia com reconstrução, não é isso? E daí você me conta como é que estava a sua cabeça. Quantos meses de diagnóstico Eu você me já tinha nesse preparei, momento? já tinha 8 meses aproximadamente. Eu me preparei para esse momento, porque como eu soube lá atrás, né, Certo. logo no início que eu teria que fazer a mastectomia, eu tentei me preparar. Eu não faço terapia, nunca fiz, então a minha preparação é muito mental mesmo, Você mesmo se eu prepara? mesma. Você não tem psicólogo? Não, Tá. nunca tive e eu consigo lidar muito bem sob pressão e eu me conheço muito, e também a parte da fé e tal, então eu fui ali dentro de mim, administrando isso. Ainda assim, me ver Me fala sobre a fé rapidinho aí. a fé En passant, só para. É a quarta vez já que você fala é o nisso. meu pilar principal da vida. Eu não me aprofundei na fé com o diagnóstico. Você já tinha antes. Já tinha. Eu sou católica praticante mesmo. E, na verdade, eu vinha questionando a Deus, assim, eu me separei em 2021 e não pretendia ter filhos mesmo já. E aí eu vinha questionando assim: "O que que eu vim deixar de bom no mundo, né? O que que eu posso contribuir para a vida das outras pessoas?". E isso vinha numa sede incessante minha nas minhas orações. E aí quando veio o diagnóstico, é como se Deus tivesse me respondido: "Faz alguma coisa de útil com isso". E aí eu falo que esses projetos de acolhimento, o podcast para levar conhecimento
tudo foi fruto dele. Eu sou só a ferramenta e ele foi aí me guiando. Faz todo sentido. Todo sentido para mim aqui, tá? Por isso que eu perguntei. E por isso que eu me aprofundo tanto e busco realmente informação e busco levar acolhimento, porque eu acho que é a minha forma de retribuir, inclusive essa questão, eu não sei explicar, tá? Essa questão psicológica, eu não sei explicar. Eu acho que a fé que excede o entendimento, de verdade. Eu não tenho medo de morrer. Acho que se eu fosse mãe, talvez fosse diferente, mas eu não tenho medo de morrer. Mas eu amo a minha vida, eu tenho milhões de planos e eu vou continuar vivendo a vida que acontece apesar do diagnóstico até meu último minuto. Mas eu não tenho medo. Eu brinco que eu quero que o meu purgatório seja rápido. Então eu tento ser uma pessoa melhor diariamente. Não, perfeitamente entendido e adorei tua resposta, tá? A resposta que você teve com a sua fé foi que você tem que passar por essa tribulação, mas que você usar isso aí para fazer alguma coisa de bom para o Pro próximo. mundo, pro Beleza. próximo. Beleza. Então, dito isso, vamos lá. Pra gente não entrar nessa área de religião aqui. É, porque, na Eu acho verdade, legal. eu não, eu sou católica, mas eu acredito na prática do bem. Inclusive, no Cura Rosa, no grupo de acolhimento, todas as religiões são bem-vindas, a gente não entra nesse mérito, né? Tá. Se a gente está fazendo bem pro próximo, é isso que O importa. que importa é isso aí. Tô de acordo. E sobre a questão psicológica, eu acho que é isso. Foi muito relacionada à minha fé, eh, de que a gente está aqui fazendo o nosso melhor. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu consigo separar muito a vida das pessoas, eu não me impressiono assim. Ai, a gente perdeu uma pessoa próxima de câncer de mama, porque a gente faz muitas amizades. E aquilo me deixa triste pela perda, mas eu não trago aquilo pra mim, meu Deus, era o mesmo subtipo, será que eu vou morrer? Eu não tenho esses pensamentos. Então eu acho que isso é o que sustenta o meu psicológico. Perfeito. E quem não tá com psicológico, vamos dizer assim, equalizado, tem que ter o apoio Precisa de multidisciplinar, ajuda né? Tá, multidisciplinar. mas não vamos perder, nós estamos numa linha do tempo. De vez em quando a gente sai para lá, para cá, escorrega, vamos seguir. Então você está no pós-operatório de reconstrução, Pós-operatório, exercício foi importantíssimo. atividade física. Atividade física. Sempre digo aqui em todo podcast. Quando o cara não é da atividade física, né? Vamos dizer assim. O exercício físico, eu faço musculação. Me deu duas vantagens sensacionais. Primeiro, eu tive pouquíssimos efeitos colaterais e eu atribuo isso muito aos exercícios físicos que eu mantive durante o tratamento. Adendo sem ser chato, me desculpa. Eu fui num mini congresso e os oncologistas tocaram nessa tecla, que a atividade física é algo de prescrição para quimioterapia, para quem está fazendo isso tudo aí. É Tá? contraintuitivo, porque muitas vezes o tratamento da fadiga. Era antigamente, não era, era proibido. Atualmente é prescrito. Prescrito. Mas é contraintuitivo porque você tá fadigada e você fala, nossa, eu não tenho vontade de levantar. Mas se você vencer essa barreira da fadiga, você vai ver que vai te fazer bem. Ele vai te tirar dessa fadiga. Tá? Não, é isso mesmo. E tem pessoas que viraram triatletas até famosas. Você vai ver, ela está fazendo quimioterapia. Ou fez há Sim. pouco tempo atrás. Eu mantive musculação, fiz algumas adaptações, treinei muito em casa, mas mantive. A radioterapia também dá sono, dá fadiga, né? Não é Sim. sono, é uma fadiga. Então, me ajudou essa vantagem que eu falei. Uma durante o tratamento da quimioterapia, que eu continuo fazendo, é um quimioterápico que eu faço ainda, mas não cai cabelo esse. E no pós-operatório, porque pós-operatório de mastectomia, você tem que usar o abdômen. Não tem opção. Não Você pode não mexer pode com o mexer. tronco, é. Você não pode forçar o braço, então você tem que, para levantar, para deitar na cama e levantar, para sentar no vaso sanitário, para tudo, você vai usar o seu abdômen. Então, isso foi uma grande vantagem e eu falo para todo mundo: tá fazendo tratamento? Malha, faz musculação mesmo. Você precisa fortalecer seus músculos. Primeiro, porque realmente você ter músculo no seu corpo tem uma série de desdobramentos que a gente não vai entrar aqui que vão trazer benefícios, né, para o funcionamento do organismo. Sim.
E segundo, que no pós-operatório você vai agradecer por ter força abdominal. Concordo 100% com você. Enfim, é um item de prescrição. Sim, Atividade física para tudo hoje em dia. Se o cara que infartou, ele vai tomar um remedinho pro resto da vida e atividade física. Então, para tudo. exato. Mas aí, continua. Tá no Aí saí, fiz o pós-operatório. pós-operatório, foi um pós-operatório bem rápido. Certo. E aí, imediatamente, a gente foi para radioterapia. Então, fiz a radioterapia, foram 15 sessões de radioterapia. Uma curiosidade para quem estiver assistindo: radioterapia é sempre em dias consecutivos, exceto finais de semana. Então, 15 são 3 semanas, você faz de segunda a sexta. É super rápido, leva em torno de 7 minutos, não dói, mas ela tem esses desdobramentos aí, esse efeito colateral de eventuais queimaduras na pele, porque queima de dentro para fora. Você teve algo? Não, Não. Tá. não. E tem inclusive efeitos tardios, porque ela leva um tempo para atuar. Eu cuidei bastante, fiz toda a prescrição lá de compressa, cremes e tal. Não tive uma vermelhidão leve, mas nada que tenha virado queimadura mesmo, ou que tivesse me impactado de alguma forma. E aí, depois disso, eu comecei a fazer a medicação que eu faço hoje, que é também uma terapia-alvo associada a um quimioterápico. Botou chá de camomila Botei chá de camomila. na pele, né? Fiz compressa com chá de Melhora camomila. mesmo, hein, pessoal? Não é para tomar o chá, não. É para botar Não, compressa na pele irradiada, seria isso, né? isso. E eu tive uma sacada que eu conto para todo mundo, Ah, porque o chá de camomila você tem que descartar, né? Você não pode reutilizar aquele chá, que você tem que embeber ali uma compressa e colocar, você não pode deixar ele durando, porque você tá com uma pele ali que tá, né? Você vem de uma quimioterapia com baixa imunidade e você tá com uma pele que tá ali com um permeio mais aberto, digamos assim, tá? uhum. Aí, o que que eu fiz? Eu fazia o chá de camomila, comprei um spray novo, higienizei, fazia o chá de camomila e deixava ele em spray na geladeira. Então, ele durava mais Olha, tempo, boa dica essa, hein? porque eu não sujava ele. E aí, eu botava a compressa e espirrava aquele chá bem geladinho, botava na geladeira de volta e fazia algumas vezes isso ao longo do dia. Maravilha. Gostei da sua invenção. Me ajudou. Muito bom, Tatá. E aí, beleza. Isso aí você chegou até hoje e E tá aí, aqui ainda fazendo o que de tratamento hoje faço em dia? esse tratamento, que ele é a terapia-alvo associada a um quimioterápico, eu faço a cada 21 dias. Ele, como tem quimioterápico, então é toda a rotina de uma paciente oncológica. Eu faço exame de sangue num dia, tenho consulta para ser liberada pelo meu oncologista, né? Se o meu exame de sangue estiver apto para isso. E faço o tratamento a cada 21 dias. São 14 doses no total, eu já perdi as contas de quanto eu fiz, mas eu termino ano que vem. Que maravilha. Como que você está se sentindo aí? Eu tô me sentindo muito bem. Fisicamente. Psicologicamente dá Fisicamente, para perceber, eu percebo aqui, né, pela nossa conversa, você sim. está bem, muito bem. E fisicamente, como é que você está? Também. Atribuo muito à prática de exercícios físicos. Eu não tô fazendo com a mesma frequência que eu sempre fiz agora, porque eu tô com uma anemia, então eu optei por. Eu conheço muito meu corpo, então eu percebo que quando aquilo dali tá sendo muito ou não. Então hoje eu tô fazendo um pouco mais espaçado, porque eu gostava de treinar 7 dias na semana. Então eu tô fazendo um pouco mais Certo. espaçado, Você faz só musculação? só musculação. E agora eu tô começando. Aeróbico não faz? Musculação e caminhada. Boa. Agora eu fiz a minha primeira corrida em volta da lagoa. Mais um maratonista surgindo, hein? Fiz a minha primeira corrida. A- Já tentei correr diversas vezes, inclusive já contratei um personal trainer de corrida. Assiste o nosso podcast com um cardiologista, que é até meu irmão. Assiste mesmo. Vou assistir. Você vai, não vou dar spoiler. Assiste. Fala Você já viu que eu gosto de Tá. informação, né? Esse tá super legal porque fala da corrida que eu não vou contar aqui. Assiste. Porque eu comecei a sentir falta disso, de ter alguma coisa que me desse, algum outro exercício, alguma outra atividade física que me desse fôlego mesmo.
né? A musculação é muito boa para você manter o teu corpo ativo, forte, com vigor e trazer autonomia. Então eu penso muito na autonomia que eu quero ter. Eu quero envelhecer e eu quero ter autonomia quando eu for idosa. Eu quero poder pegar peso, eu quero poder fazer minhas Claro. coisas sozinha. Envelhecer bem, com saúde. Envelhecer bem com saúde. Sim, concordo 100% com você. Tem gente que acha que porque eu ainda trato câncer, eu não tenho saúde. Não, eu me sinto uma pessoa com saúde mesmo. E você está mostrando isso aqui para mim. Aí me vem a pergunta: vamos dar uma mensagem? Toda a história que você contou aqui, que eu sei que foi um resumo, já é uma super mensagem. Mas o que a gente pode falar para quem está tendo o diagnóstico e quem está sofrendo muito com isso agora? Eu conheço muitas pessoas Sim. que estão passando por isso, que estão tendo um abalo psicológico muito grande e então é diferente a gente chamar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um médico muito experiente. Queria ouvir de você. O que você podia falar? Se você acha válido, porque é Acho. uma coisa pessoal sua, Não, acho que muito vale para você, válido. talvez não valha para o outro, etc. Mas eu acho que você tem essa expertise aí, esse conteúdo para dar uma boa mensagem para alguém. Eu acho que coisas que eu gostaria de saber antes de ser diagnosticada. Não se compare. Cada um vai ter uma jornada, hoje o tratamento é extremamente individualizado, então não compare tratamento, eu não estou aqui naquela positividade tóxica querendo que todo mundo tenha a mesma reação. Adorei essa palavra, hein? Positividade tóxica. É, porque Não, não é por aí. não, esse programa não é motivação emocional, é falar a realidade. Ela é uma realidade. É a minha história. Então, vamos lá, continua aí. Eu estou compartilhando. Tô te interrompendo para Não tem burra aqui. problema, é isso. Desculpa. Essa é a minha história, mas eu tenho um contexto, né? Cada pessoa, cada mulher dentro desse contexto tem uma história pregressa, tem experiências, tem uma cultura, tem fatos que aconteceram que a tornaram mais forte ou não. Então, tem todo um contexto ali que vai fazer com que essa mulher lide de uma maneira ou outra. E aí é importante também ressaltar que muitas vezes a mulher que tá muito paralisada, ela tem muitas outras preocupações. Ela está preocupada com o filho, com a família, com o marido, e ela muitas vezes negligenciou a própria saúde. Ela percebeu que tinha alguma coisa errada, mas ela negligenciou a própria saúde porque ela não queria deixar de cuidar. E aí ela deixou de cuidar dela mesma. Então, o que eu tenho para falar de forma geral, né, porque são muitos casos diferentes, cada caso é um caso, Sim. a medicina está muito avançada, os tratamentos estão avançados. A gente hoje no tratamento, você faz medicação para evitar os efeitos colaterais e geralmente tem muito sucesso. Vai passar, é transitório. A gente, quando recebe o diagnóstico e começa um tratamento, o tratamento muitas vezes é mais desafiador do que o próprio diagnóstico. Porque o tratamento deixa você debilitada, o tratamento mexe com a sua autoestima, mexe com a sua imagem, mancha a pele, perde cabelo, é um monte de coisa. Mas isso é transitório, vai passar. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu acho que a gente pode fechar para falar de forma mais geral, que é: você tem a opção de escolher viver a vida que continua acontecendo apesar do diagnóstico, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Você pode escolher viver o tratamento, viver a doença ou viver a vida que continua acontecendo e continua passando por você todos os dias. Muito boa a sua explicação. Gostei da tua frase, hein? E significa que você vai continuar vivendo a vida e tratando. E uma hora acaba o tratamento e Acaba o passa. tratamento. E se não acabar, como é o caso da minha mãe, que é metastático, tem controle. A medicina está avançada a Tá, ponto de trazer controle e qualidade de vida, sobrevida com qualidade de vida para paciente que é metastática. tá. Muitas doenças que há 30 anos atrás matavam, hoje em dia tem controle. Não vou citar quais são. Controle, você vai tomar remédio pro resto da vida. Exato. O pessoal não toma creatina pro resto da vida? Então, pô, toma um antipertensivo ou um quimioterápico ou um hormônio.
é prescrito pelo oncologista e tal. É isso. Tá? Eu sei que não é simples eu falar pelos Não, outros. não é Estou falando agora simples. tecnicamente para as pessoas. Bom, eu concordei com tudo que você falou aqui, tá? Inclusive com o negócio da fé. Coincidentemente, eu penso da mesma forma que você e respeito quem não pensa. Sim. Super respeito, né? A única coisa que eu discordei de você é que existem sim pacientes satisfeitas com o resultado da reconstrução e cada caso é um caso. Mas isso para mim foi uma ótima notícia, tá? Sim, você vai ter o seu segundo tempo cirúrgico, pô. Sim. Você vai ver lá com o pessoal do INCA e pronto. Eu digo, só pra gente até azeitar mais, que talvez eu tenha deixado no ar. É, eu entendo que, pra Tatá, eu vou precisar de algumas cirurgias para chegar num resultado satisfatório, Sim, tá? concordo com você. Eu, Concordo. eu não acho que a troca do expansor pela prótese vai me dar o resultado que eu quero. Então, eu pretendo fazer isso, ver como é que o meu corpo vai cicatrizar, depois talvez fazer lipoenxertia, enfim. Tá sabendo tudo, né? Então tem enxertinho de gordura para botar, para E dar tem um. gordura para Se... tirar. Mas você não tá malhando? Ah, você Não, parou, mas né? Tá. não parei Ah, não parei se não. você começar a correr, então você vai ver. Mas enfim, não dá para tirar na parte interna da coxa e do joelho. Dá, sempre Mulher dá, sempre tem um pouquinho sempre ali. dá. Mas enfim, a gordura é muito boa atualmente para justamente fazer um contorno e tal. Tem muita coisinha para ir fazendo, adjuvante também. Então tudo Sim. vai dar certo aí. E que mais? Concordei com tudo que você falou aí. Só queria falar agora um pouco. E o psiquiatra, você vê ele nessa equipe multidisciplinar? Por exemplo, lá no Totalmente. INCA ele está presente Tá presente com medicações psicólogo, e psiquiatra, psicólogo. com Não, medicações aí eu acho que antidepressivos, essas eu coisas. não sei te falar porque eu nunca Tá. fui, mas tem psicólogo. O INCA, eu montei uma consultoria, eu acabo divulgando pouco porque eu tô sem tempo, mas eu montei uma Não, consultoria fala o que nome. é experiência do paciente oncológico, para levar para médicos e clínicas que queiram aprimorar o cuidado com o paciente oncológico. E o INCA foi a minha grande escola, Então, por olha aí, quê? pessoal, vou deixar o link na descrição da consultoria Mas eu da tô sem Tatá. horário, Que bom, né? graças a Deus. O, Beleza. o INCA, ele tem Como uma é que é equipe isso? multidisciplinar Ah, que ele tem nutricionista, psicólogo, assistente social, todas as cartilhas que eu comentei no início que existem, tem os setores e o paciente vai passar por esses setores. Isso não é assim que funciona na rede privada. Você não tem uma clínica oncológica que você chega lá e vão te direcionar para todas essas áreas. Eventualmente, o teu próprio oncologista pode perceber e te sugerir, mas não tem essa equipe multidisciplinar para cuidar de você. E é fundamental. No Cura Rosa, no grupo, a gente tem vários voluntários. O Grupo Cura Rosa é um grupo de acolhimento, tem um WhatsApp e a gente faz um encontro mensal. Nada tem fins lucrativos, tá? É só pra gente. Só quem passa sabe. Então, o nosso objetivo é que a troca entre pacientes seja tão rica a ponto da gente poder se ajudar. E aí eu tenho vários voluntários ali dentro. Então, tem fisioterapeuta oncológico, tem psicóloga, tem nutricionista, tem advogada, que é né, uma outra questão. sim, até Então, para negócio de medicação, né? medicação, plano de saúde, não só no SUS. Desculpa, eu vou falar do Cura Rosa daqui a pouquinho. Me conta aí como é que é o lance da medicação. São medicações caras para Sim. alguns casos. Como é que faz? O SUS está fornecendo isso? Estou por fora, hein? O SUS está fornecendo isso O tranquilo? SUS fornece algumas. Plano de saúde fornece? O SUS fornece algumas e o plano de saúde fornece algumas. Em geral, tá? Tá. O que é aprovado na Anvisa, o plano de saúde oferece. O que é aprovado na Conitec, o SUS deveria oferecer. O que é a Conitec? Conitec é o órgão que regulariza, como se fosse a Anvisa para o SUS. É o órgão que regulariza medicações que são aprovadas para o rol do SUS. Seria isso? Não sei se seria o termo certo. Talvez, Tipo, o rol da ANS tem o rol do SUS. Então, a Conitec é isso. Então, quando a gente vê, por exemplo, consultas públicas para votar se uma medicação vai ser incorporada no SUS, é através da Conitec. Então, essa medicação que eu faço não é fornecida pelo SUS, embora seja aprovada pela Conitec desde 2022. Então, deveria ter, Não mas tem. nunca foi comprada. Tá. Porque não tem verba. Como
consegue? Eu entrei na justiça. E, Eu, quem, eu entrei na e aí uma justiça. empresa particular está te fornecendo? Não, eu entrei na justiça para a União, contra a União. E aí o SUS está te fornecendo? Me Então ele está fornece, comprando para você ou para mais quem que... só para mim. Só para você. É pontual, é cada ação. Entendi. Então, eu entrei na justiça, ganhei na justiça essa medicação, que reforço, ela é aprovada pela Conitec, ela deveria estar disponível e eu não deveria ter que judicializar isso. Então, eu ganhei e aí eu faço o tratamento no INCA com essa medicação que é entregue lá. Perfeito. Vem via Inca para você. Sim. Foi entregue no INCA, o INCA não tinha. Foi entregue no INCA, e eu acho só importante a gente rematar esse assunto, porque eu acho o INCA sensacional, tá? Quando a gente está falando de SUS, a gente está falando do Sistema Único de Saúde, que é para todo mundo, para todos os hospitais. Então, dentre os hospitais oncológicos do SUS, o INCA, eu acredito que seja o melhor. Mas ele ainda sofre todas as consequências de ser um hospital do SUS, né? Sim. Então tem suas limitações. De acordo. Isso é muito comum também com doenças reumáticas, autoimunes. Tem medicações que a pessoa ela nem depende do SUS, porém são medicações caríssimas e que não tem, por exemplo, todo mês que ela precisa usar, Sim. ela consegue pelo SUS para ela mesmo. Mas é isso O aí. SUS deveria ser para todo mundo, independente É, da pessoa ter plano de saúde, se ela judicializa via União, ela deveria ter, porque ela paga imposto, ela tem direito e tá. é simples assim. Conheço uma advogada que trata disso aí, vou chamar ela na próxima. Sério mesmo, você está convidada, viu? Tá, Que ela já eu veio uma conto com o vez caso. e ela vai voltar, que nós não esgotamos o assunto. E um ponto que muitas pessoas acham que no SUS é a questão e o plano de saúde fornece tudo. Não, não é Não, assim. às vezes é o contrário. O plano de saúde, muitas vezes, eles até sabem que ele vai fornecer porque está na lei. Mas ele dificulta, ele não fornece de cara. Por quê? Geralmente tem muita desistência. Tem exames, por exemplo, Oncotype, que é para saber se você tem indicação de fazer a quimioterapia. O plano tem obrigação de pagar. Ele sempre vai primeiro negar. E aí essa paciente tem urgência, ela acaba pagando e depois ela muitas vezes não consegue ser ressarcida, embora o plano também devesse fazer fugiu agora o termo, mas ressarcir o reembolso. Reembolso. Tá, perfeito. E como é que uma paciente faz para te procurar, entrar no teu grupo aí, que eu acho interessante, que é um grupo de apoio, basicamente, Sim, né? é um grupo de apoio. Como que faz? É um ecossistema, porque eu falo que o grupo não depende de mim. Tá, De mim veio só a ideia. beleza. Você é uma paciente Sou uma que paciente, criou o assim como grupo, todas as como todas as outras. outras. Aí tem médicos participando desse grupo. Depois Tem eu vou lá ver, eu não vi ainda, tá? Esse grupo, ele fica fechado no WhatsApp, então Tá. ele não é aberto para todo mundo. Ah, tá. Então, peraí, tô confundindo. O teu O podcast podcast é aberto para todo é o mundo. Cura Rosa. Lá Tudo é você cura leva a rosa. galera, do Levo paciente, médico, multidisciplinares, então tem multidisciplinar. médico, nutricionista, fisioterapeuta. Tá. Agora, o Cura Rosa é um grupo de o Cura Rosa Acolhimento, o grupo de É acolhimento, de WhatsApp. é um grupo no WhatsApp, tem mulheres do Brasil todo, Tá. mas são a maioria do Rio de Janeiro. Eu moro na ilha, então os encontros são mensais na ilha e acontecem numa paróquia que eu frequento e cede Tá. o espaço. E como é que faz para alguma mulher ter acesso a isso? Uma mulher, vamos dizer que está sem a condição que a gente falou. Ela mora num lugar que não tem mamografia, está quebrada, não tem especialista, ela está em dúvida. O que que você pode... A gente tenta ali dar um direcionamento, mesmo que ela esteja muito no início, e tem, né, esses voluntários que nos ajudam. Então, o caminho mais fácil é pelo meu Instagram, que é Tatá Brasileiro. Tatá com H, Tatá Vai estar Brasileiro. aqui no link. O Instagram Isso. dela eu já ia falar isso, mas estou antecipando, beleza. É a forma mais fácil. Eu respondo todo mundo, eu tento responder todo mundo, sou eu mesma que administro. Tem dias, dependendo de um conteúdo lá que eu faça, às vezes entra, sei lá, 5.000 mensagens, aí eu não consigo responder todo mundo. Eu falo, gente, não desiste de mim, manda de novo que vai subir a sua mensagem. Impossível, Tata. Dependesse de mim, eu nem olhava Instagram, sabia? Eu respondo todo mundo, eu converso, eu estabeleço diálogo, eu sei o nome da pessoa, eu pergunto como é que tá o Não, eu exame. respondo, mas leva 2 semanas, assim, entendeu?
Aí tem gente que eu converso, porque sobe as conversas, né? Certo. Aí tem gente que eu converso, aí daqui a 3 meses a pessoa me manda uma mensagem, eu falo, nossa, como é que você tá? Que Mas saudade. você que faz tudo sozinho, não tem uma Faço tudo equipe, não? sozinha. Você faz questão. Faço questão. Tá. Agora que eu voltei a trabalhar, tá um pouco mais desafiador, Entendi. mas eu ainda dou conta de tudo. Maneiro. Gostei dessa atitude desse grupo aí. Eu acho que vai ser muito bom, porque você está com uma ideia real. Você pode, você tem mais do que qualquer outra pessoa propriedade para falar disso. E tá bem moderna também nas suas percepções. É, e o grupo já tem mais de 1 ano. Legal. Então hoje ele já é bem fortalecido. Às vezes alguém fala, não é um grupo onde tem automedicação, nada disso, muito Eu ia pelo te perguntar contrário. agora, lá vocês dão dicas e tal de. A gente dá muita dica entre a gente, por exemplo, da compressa de camomila. Inclusive, eu faço conteúdo no Instagram para isso. Mas uma coisa assim, a gente tem muita responsabilidade. O que o meu médico indica, eu não indico para ninguém. A pessoa pode até me perguntar, mas o que que você está fazendo para tal efeito colateral? Eu falo, olha, o meu médico falou que, dado o meu contexto, eu posso tomar tal coisa. Pergunta para o seu oncologista se você também pode tomar. Então, a gente tem esse cuidado. Eu sou moderadora do grupo, porque qualquer coisa que fuja, que fique solta, eu entro E é uma para levar. responsabilidade muito grande, hein, Tatá? Sim. Se a tua amiga, que mora em outro estado, fez outro tipo de cirurgia, tem outro tipo de câncer de mama, quiser tomar a mesma medicação que você disse que está tomando, isso é um perigo. Você viu que eu nem toquei em nome de medicação aqui. Perfeito. É uma responsabilidade muito grande. Sim. E acontece pra cá. E a gente tem que ter essa consciência. Parabéns. A partir do momento que você se coloca como uma pessoa, não sou famosa, mas a partir do momento que eu me coloco publicamente Você está expondo o seu caso. exposta É, e tô aberta ali a conversar, eu tenho que ter responsabilidade. perfeito. Então, assim, isso é dentro a gente tem alguns princípios e isso é um dos princípios, né, a gente não tem nada de sugestão de medicação dentro do nosso grupo. Sim, procure o médico. Pô. Sim. Muito obrigado por ter vindo, obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, entendeu? Pela sua gentileza. Adorei conversar contigo. Tem muito mais coisa que eu gostaria de te perguntar que eu esqueci. Uma outra oportunidade eu pergunto e queria que você dissesse uma mensagem para qualquer pessoa, tá? Para homem, para mulher, para Vou qualquer só um. aproveitar sua deixa do esqueci, porque eu também esqueço muito. Quem for em consulta, leve anotado. A gente tinha falado isso e esqueceu Boa, também. muito boa. Leve anotado, porque a gente tem várias dúvidas para tirar com oncologista, com mastologista, com cirurgião plástico, e a gente chega na consulta e esquece. Então, anote suas dúvidas, vá acompanhada, para que mais uma pessoa pense junto com você, e assim você consiga sair da consulta satisfeita que você fez todas as perguntas que precisava. Boa. E uma mensagem, eu acho que Para qualquer pessoa, hein? Não é é para quem tá com câncer de mama, não. eu acho o seguinte, eu acho que a vida é linda. A vida tem seus desafios, tem seus altos e baixos, e ela continua sendo linda. Então, acordar todos os dias e decidir que você vai fazer o seu melhor é uma escolha. A gente tem essa escolha, independente do problema que a gente está passando. Às vezes você pensa numa mulher que está passando por um câncer de mama, mas às vezes para uma outra pessoa um problema financeiro vai ser muito maior do que aquele câncer de mama é para ela. Então, independente do que você esteja atravessando, quando acordar e respirar, escolha naquele dia fazer o seu melhor. Concordo mais uma vez com você. Legal. Pessoal, curte esse vídeo, se inscreve no canal, toca o sininho da notificação, compartilha que esse vídeo está muito incrível, hein? Faz a gente dar um crescimento aqui para que a gente continue trazendo conteúdo e informação de qualidade aqui para vocês, como foi aqui com a minha amiga Tatá Brasileiro. Tatá, muito maneira a tua entrevista. Entrevista não, né? Bate-papo. Bate-papo. Desculpa, foi ato falho. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua Eu te presença. agradeço. Adorei e espero te encontrar mais vezes. Vamos, muito obrigada. Valeu. Foi uma grande oportunidade para a gente falar para um público mais vasto e ajudar também a desmistificar o câncer de mama, porque caso uma mulher que está nos ouvindo não
seja diagnosticada futuramente, ela pelo menos já teve acesso a um exemplo que ela vê que vai dar certo. Maravilha, pessoal. Muito obrigado.